Capítulo 2. Por que usar nossas mentes? Por que os cristãos devem usar suas mentes? A primeira razão se apresenta a todo crente que deseja ver o Evangelho proclamado e Jesus Cristo reconhecido no mundo todo. Trata-se do poder do pensamento humano na concretização de ações. A história está repleta de exemplos da influência que grandes ideias exerceram. Todo movimento de poder teve a sua filosofia que se apossou da mente, inflamou a imaginação e captou a devoção de seus seguidores. Veja-se o que escreveu Juan Carlos Ortiz em O Discípulo, Editora Betânia, 1976, página 49. Abre aspas. Quando alguém sai para caçar veados ou qualquer outro tipo de caça, ele faz mira para a cabeça do animal e não para a sua cauda, pois se o tiro o atingir na cabeça, pega o animal todo. Fecha aspas. Basta pensar nos manifestos fascista e comunista deste século, na obra Mein Kampf, de Hitler, de um lado, e no Das Kapital, de Marx, e Pensamentos de Mao, do outro. A. N. Whitehead resume isso da seguinte forma: os grandes conquistadores, de Alexandre a César e de César a Napoleão, influenciaram profundamente as vidas das gerações posteriores, mas o efeito total dessa influência reduz-se à insignificância quando comparado com a completa transformação de mentalidade e dos hábitos humanos produzida pela não curta sequência de pensadores de Tales até o dia de hoje. Foram homens desprovidos do poder, mas que em última análise governam o mundo. Citado por H. J. Blackham em Humanism, Harmond Sworth Penguin, 1968, página 101. Uma grande parte do mundo é atualmente dominada por ideologias que, se não completamente falsas, são estranhas ao Evangelho de Cristo. Apregoamos, abre aspas, conquistar, fecha aspas, o mundo para Cristo. Mas que espécie de, abre aspas, conquista, fecha aspas, temos em mente? Certamente que não uma vitória baseada na força das armas. Nossa cruzada cristã diferencia-se completamente das vergonhosas cruzadas da Idade Média. Observemos a descrição que Paulo faz dessa batalha. Abre aspas. Na verdade, as armas com que combatemos não são carnais, mas têm a serviço de Deus o poder de destruir fortalezas. Destruímos os raciocínios presunçosos e todo poder altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tornamos cativo todo pensamento para levá-lo a obedecer a Cristo. Fecha aspas. 2 Coríntios 10, 4 a 5, Bíblia de Jerusalém. Esta é uma batalha de ideias, a verdade de Deus vencendo as mentiras dos homens. Será que acreditamos no poder da verdade? Não muito tempo depois que a Rússia brutalmente reprimiu a revolta húngara de 1956, o senhor Khrushchev referiu-se ao precedente dado pelo czar Nicolau I, que comandara o combate à revolta húngara de 1848. Num debate sobre a Hungria travado na Assembleia Geral das Nações Unidas, Sir Leslie Munro citou as observações feitas por Khrushchev e concluiu seu discurso relembrando uma declaração feita por Lord Palmerston na Casa dos Comuns em 24 de julho de 1849 com respeito ao mesmo assunto. Palmerston tinha dito o seguinte, abre aspas, as opiniões são mais fortes que os exércitos. Se fundadas na verdade e na justiça, as opiniões ao fim prevalecerão sobre as baionetas da infantaria, os tiros da artilharia e as cartas da cavalaria. Fecha aspas. Citado pelo correspondente do The Times na ONU em New York em 8 de dezembro de 1959. Deixando de lado exemplos seculares do poder do pensamento, passo agora a abordar algumas razões mais propriamente cristãs pelas quais devemos fazer uso de nossas mentes.
Meu argumento agora é que nas doutrinas básicas da fé cristã, doutrinas da criação, revelação, redenção e juízo, em todas elas está implícito que o homem tem um duplo e inalienável dever, o de pensar e o de agir de conformidade com o seu pensamento e conhecimento. Criados para pensar. Começo com a criação. Deus fez o homem à sua própria imagem, e um dos aspectos mais nobres da semelhança de Deus no homem é a capacidade de pensar. É verdade que todas as criaturas infra-humanas têm cérebro, alguns rudimentares, outros mais desenvolvidos. O senhor W.S. Anthony, do Instituto de Psicologia Experimental de Oxford, apresentou um trabalho perante a Associação Britânica em setembro de 1957, no qual descreveu algumas experiências com ratos. Ele pôs obstáculos às entradas que continham alimento e água, frustrando-lhes as tentativas de encontrar o caminho naquele labirinto. Descobriu que, diante dos labirintos mais complicados, seus ratos demonstraram o que ele denominou de, abre aspas, dúvida intelectual primitiva, fecha aspas. Isso bem pode ser verdade. Todavia, mesmo que algumas criaturas tenham dúvida, somente o homem tem o que a Bíblia chama de, abre aspas, entendimento, fecha aspas. Salmo 32, 9. A Escritura assegura e evidencia isso a partir do momento da criação do homem. Em Gênesis 2 e 3, vemos Deus comunicando-se com o homem de um modo segundo o qual ele não se comunica com os animais. Esse fato é destacado por Pedro Aranha Queiroz em Progresso, Técnica e Homebrew. Página 46, abre aspas. A Bíblia nos faz ver que o homem participa com seu corpo da natureza e que compartilha com os animais instintos e funções fisiológicas, mas ao mesmo tempo nos oferece uma visão complementar do homem. O vê como o único animal que ora. Fecha aspas. Ele espera que o homem colabore consigo, consciente e inteligentemente, no cultivo e na conservação do jardim em que o colocara, e que saiba diferenciar, tanto racional como moralmente, entre o que lhe é permitido e o que lhe proibiu de fazer. Ainda mais, Deus chama o homem para dar nomes aos animais, simbolizando assim o senhorio que lhe dera sobre essas criaturas. E Deus cria a mulher de maneira tal que o homem imediatamente a reconhece como companheira idônea de sua vida, e então irrompe espontaneamente o primeiro poema de amor da história. Esta racionalidade básica do homem, por criação, é admitida em toda a Escritura. Na realidade, sobre esse fato se apoia o argumento normal que, sendo o homem diferente dos animais, ele deve comportar-se também diferentemente. Abre aspas. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento. Fecha aspas. De novo, Salmo 32, 9. Em consequência, o homem é escarnecido e repreendido quando seu comportamento é mais bestial que humano. Abre aspas. Eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Fecha aspas. Salmo 73, 22. E quando a conduta de animais é mais humana que a de alguns homens, pois que às vezes os animais de fato superam os homens. As formigas são mais trabalhadoras e mais previdentes que o folgadão. Os bois e jumentos muitas vezes dão a seus donos um reconhecimento mais obediente do que o povo de Deus ao Senhor. E os pássaros migratórios são melhores no arrependimento, já que quando partem em migração sempre retornam, enquanto que muitos homens que se desviam não conseguem voltar. Provérbios 6, 6 a 11, Isaías 1, 3 e Jeremias 8, 7. O tema é claro e desafiador. Há muitas semelhanças entre o homem e os animais, mas os animais foram criados para se conduzirem por instinto, enquanto que os homens, apesar dos behavioristas, por escolha racional. Dessa forma,
Os homens, ao deixarem de agir racionalmente, procedendo por instinto à semelhança dos animais, estão se contradizendo sua criação e sua diferenciação como seres humanos, e devem ter vergonha de si próprios. De fato, é verdade que a mente do homem está afetada pelas devastadoras consequências da queda. Abre aspas, depravação total, fecha aspas. Quanto à depravação total, escreve Pedro Aranha Queiroz, em Providência e Revolução, página 79. Abre aspas, o homem inteiro foi feito por Deus e o homem inteiro se separou de Deus. O homem todo, como uma entidade psicossomática, se separou de seu autor. Não somente sua vontade, como também seu intelecto, suas emoções, sua consciência e sua missão de exercer autoridade sobre a terra. Tudo isso foi afetado profundamente por sua alienação. Fecha aspas. Abre aspas, depravação total, fecha aspas, do homem significa que cada parte constituinte da sua humanidade foi, até certo ponto, corrompida, inclusive sua mente, a qual a Escritura descreve como, abre aspas, obscurecida, fecha aspas. Com efeito, quanto mais os homens reprimem a verdade de Deus que conhecem, mais, abre aspas, fúteis, fecha aspas, ou mesmo, abre aspas, insensatos, fecha aspas, se tornam no seu pensar. Podem declarar-se sábios, mas são tolos. A mente deles é, abre aspas, a mente da carne, fecha aspas, a mentalidade de uma criatura decaída, e é basicamente hostil a Deus e à sua lei. Efésios 4:8, Romanos 1:18-23 e 8:5-8. Tudo isso é verdade, mas o fato de que a mente do homem é decaída não nos pode servir de desculpa para batermos em retirada, passando do pensamento à emoção, já que o lado emocional da natureza humana está igualmente decaído. De fato, o pecado traz mais efeitos perigosos à nossa faculdade de sentir do que à nossa faculdade de pensar, porque nossas opiniões são mais facilmente controladas e reguladas pela verdade revelada do que nossas experiências. Assim, pois, apesar do estado decaído da mente humana, ainda ao homem lhe é ordenado pensar e usar sua mente, na condição de criatura humana que é. Deus convida o Israel rebelde, abre aspas, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, fecha aspas. Isaías 1:18. Nota, abre aspas, arrazoar, fecha aspas, significa, abre aspas, expor ou defender, alegando razões, raciocinar, fecha aspas. Dicionário Escolar da Língua Portuguesa. E Jesus acusou as multidões descrentes, inclusive os fariseus e saduceus, por poderem interpretar as condições meteorológicas e preverem o tempo, mas não poderem interpretar, abre aspas, os sinais dos tempos, fecha aspas, nem preverem o julgamento de Deus, abre aspas, por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Fecha aspas. Perguntou-lhes. Em outras palavras, por que não usais os vossos cérebros? Por que não aplicais ao campo moral e espiritual o sentido comum que empregais no físico? Fecha aspas. Mateus 16, 1-4 e Lucas 12, 54-57. A sociedade secular, por esse mundo afora, concorda com o ensino da Escritura acerca da racionalidade básica do homem, constituída em sua criação e não de todo destruída na queda. Os propagandistas podem dirigir os seus apelos promocionais aos nossos apetites mais baixos, mas eles não têm nenhuma dúvida de que temos a capacidade de distinguir esses produtos. De fato, muitas vezes, até mesmo chegam a lisonjear o consumidor que discrimina. Quando sai a primeira notícia de um crime, geralmente ela vem com a frase, abre aspas, o motivo ainda não foi descoberto, fecha aspas. Pressupõe-se, como se vê,
que mesmo a ação criminosa tem uma motivação, seja ela qual for. E quando nossa conduta é mais emocional do que racional, ainda assim insistimos em, abre aspas, racionalizá-la, fecha aspas. O próprio processo chamado, abre aspas, racionalização, fecha aspas, é significativo. Indica que o homem de tal forma se constitui num ser racional que quando não tem razões para sua conduta, ele tem que inventar alguma para se satisfazer. Pensando os pensamentos de Deus. Passo agora do argumento da criação para o da revelação. Os fatos simples e gloriosos que Deus é um Deus que se revela a si próprio e que ele se revelou ao homem demonstram a importância de nossas mentes, pois que toda a revelação de Deus é racional, tanto a revelação geral na natureza como sua revelação especial nas Escrituras e em Cristo. Consideremos a natureza. Abre aspas. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Salmo 19, 1-4. Ou seja, Deus fala aos homens através do universo que criou e proclama sua glória divina, conquanto seja uma mensagem sem palavras. A mensagem é muito clara, no entanto, e os que rejeitam sua verdade são culpados diante de Deus. Abre aspas. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Fecha aspas. Romanos 1, 18-21. Estas duas passagens referem-se à revelação que Deus faz de si mesmo através da ordem criada. Embora seja uma proclamação sem palavras, uma voz sem som, mesmo assim resulta que todo homem tem algum, abre aspas, conhecimento de Deus, fecha aspas. Está pressuposto aí que o homem tem capacidade para ler o que Deus escreveu no universo, e isso é extremamente importante. Toda a pesquisa científica apoia-se nessa pressuposição, na correspondência entre o caráter do que está sendo investigado e a mente de quem investiga. Essa correspondência é a racionalidade. O homem pode compreender os processos da natureza. Eles não são misteriosos. Deve-se ao Criador que, tanto nela como neles, expressou a sua mente. Em decorrência, de acordo com as famosas palavras de Kepler, os homens, abre aspas, podem pensar segundo os pensamentos de Deus, fecha aspas. Essa mesma importante correspondência é ainda mais direta entre a Bíblia e quem a lê, pois que nela e através dela Deus tem falado, isto é, tem se comunicado por meio de palavras. Se concordamos que na natureza a revelação de Deus é visualizada, na Escritura é verbalizada, e em Cristo é tanto uma coisa como a outra, pois ele é, abre aspas, a palavra que se fez carne, fecha aspas. Ora, a comunicação com palavras pressupõe uma mente que as possa entender e interpretar, pois as palavras não passam de símbolos sem significado a menos que sejam decifradas por um ser inteligente. Assim, o segundo motivo cristão pelo qual a mente humana é importante é que o cristianismo é uma religião revelada. Creio que quem melhor expressou esse ponto foi James Orr, em seu livro A Visão Cristã de Deus e do Mundo. Se há uma religião neste mundo que dê relevância ao ensino, sem dúvida tal religião é a de Jesus Cristo. Com frequência, já se tem destacado o fato de que a doutrina tem uma mínima importância nas religiões não cristãs. Nelas, o destaque está na realização de um ritual.
através de toda a história da Igreja, a tendência de se tornar fraca, estéril e nociva. Por outro lado, o intelecto, desprovido de seus direitos no âmbito da religião, tem procurado sua satisfação fora e desenvolvido um materialismo sem Deus. James Orr, A Vida Cristã de Deus e do Mundo, 1954, páginas 20 e 21, publicado em 1893. É certo que alguns chegaram à conclusão oposta. Já que o homem é finito e decaído, argumentam, já que não pode descobrir Deus através de sua mente, tendo Deus que se revelar por si, então a mente não é importante. Mas não. A doutrina cristã da revelação, ao invés de fazer da mente algo desnecessário, na verdade, a torna indispensável e a coloca no seu devido lugar. Deus se revelou por intermédio de palavras às mentes humanas. Sua revelação é uma revelação racional a criaturas racionais. Nosso dever é receber sua mensagem, submetermos-nos a ela, esforçarmos-nos por compreendê-la e relacionarmos-la com o mundo em que vivemos. O fato de que Deus precisa tomar a iniciativa para revelar-se a nós mostra-nos que nossas mentes são finitas e decaídas. Por ele preferir revelar-se às criancinhas, Mateus 11, 25, vemos que temos de nos humilhar para recebermos sua palavra. O mero fato de que se revelou por meio de palavras mostra-nos que nossas mentes são capacitadas para o entendimento. Uma das mais elevadas e mais nobres funções da mente humana é ouvir a palavra de Deus e assim ler a mente de Deus e pensar conforme seus pensamentos, tanto pela natureza como pela Escritura. Atrevo-me a dizer que quando falhamos no uso de nossas mentes e descemos ao nível dos animais, Deus se dirige a nós como fez a Jó, quando o encontrou enxafurdado em autopiedade, insensatez e lamentações amargas. Abre aspas. Cinge agora os teus lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Fecha aspas. Jó 38, 3 e 47. Mentes renovadas. Passamos agora da doutrina da revelação à doutrina da redenção. Redenção realizada por Deus através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tendo Deus executado essa redenção através de seu Filho, agora a anuncia por intermédio de seus servos. De fato, a proclamação do Evangelho, também feita por palavras dirigidas às mentes humanas, é o principal meio provido por Deus para dar a salvação aos pecadores. Paulo assim se expressa quanto a isso. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21. Note-se com cuidado o contraste que o apóstolo faz. Não é entre uma apresentação racional e uma não racional, como se fosse o caso de Deus ter posto de lado por completo uma mensagem racional em virtude da sabedoria humana ser impotente para encontrar a Deus. Não. O que Paulo contrasta com a sabedoria humana é a revelação divina. Mas nossa pregação é uma revelação racional, o querigma de Cristo crucificado e ressurreto. Pois conquanto as mentes dos homens estejam em trevas e seus olhos estejam cegos, conquanto os não regenerados não possam por si próprios receber ou compreender coisas espirituais, abre aspas, porque elas se discernem espiritualmente, fecha aspas, 1 Coríntios 2, 14 e 2 Coríntios 4, 3 a 6. Nem por isso o Evangelho deixa de ser levado às suas mentes, porque tal é o meio provido por Deus para abrir-lhes os olhos, iluminar-lhes as mentes e salvá-los. Terei mais a dizer sobre isso ao tratar da evangelização. Pois bem, a redenção traz consigo a reconstituição da imagem divina no homem, a qual fora distorcida na queda. Nessa reconstituição inclui-se a mente. Paulo pôde descrever os convertidos do paganismo dizendo, abre aspas, e vos revestistes
do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Fecha aspas. Colossenses 3:10. E também, abre aspas, aprendestes a Cristo, no sentido de que vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Fecha aspas. Efésios 4:23. Creio que o grego dever-se-ia traduzir no indicativo, não no imperativo. Ele pôde ir ainda mais longe. Um homem, abre aspas, espiritual, fecha aspas, no qual habita o Espírito Santo e que por ele é dirigido, tem novos poderes para o discernimento espiritual. Dele pode-se mesmo dizer que tem, abre aspas, a mente de Cristo, fecha aspas, 1 Coríntios 2, 15 e 16. Esta convicção de que os cristãos têm novas mentes fez com que Paulo apelasse confiantemente a seus leitores. Abre aspas, falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo, fecha aspas. 1 Coríntios 10, 15. Às vezes me ponho a pensar sobre de que maneira o apóstolo reagiria se hoje viesse visitar a cristandade ocidental. Acho que lamentaria a falta de uma mente cristã nos dias de hoje, como o fez recentemente Harry Blamires. Harry Blamires, The Christian Mind, Londres, 1963, página 43. Abre aspas, mente cristã, fecha aspas, como a descreve o Sr. Blamires, abre aspas, uma mente treinada, informada, equipada para manusear os dados de uma controvérsia secular dentro de um quadro de referência constituído por pressuposições cristãs, fecha aspas. Por exemplo, pressuposições quanto ao sobrenatural, quanto à universalidade do mal, quanto à verdade, autoridade e valor da pessoa humana. O pensador cristão, continua ele, abre aspas, desafia os preconceitos correntes, perturba os complacentes, se antepõe aos ativos pragmatistas, questiona as bases de tudo que lhe diz respeito e faz-se incômodo. Página 50. Mas prossegue. Hoje em dia parece não existir pensadores cristãos com uma mente cristã. Pelo contrário, abre aspas, a mente cristã tem se deixado secularizar num grau de debilidade e de forma tão despreocupada, sem paralelos na história cristã. Não é fácil achar as palavras certas para exprimir a completa perda de moral intelectual na igreja do século XX. Não se pode caracterizar este fato sem recorrer a uma linguagem que parecerá ser histérica e melodramática. Não existe mais uma mente cristã. Ainda há, certamente, uma ética cristã, uma prática cristã e uma espiritualidade cristã. Mas na condição de um ser que pensa, o cristão moderno já sucumbiu à secularização. Página 3. Trata-se de uma triste negação de nossa redenção por Cristo, a respeito de quem se diz que, abre aspas, se nos tornou da parte de Deus sabedoria, fecha aspas. 1 Coríntios 1:30. Julgados por nosso conhecimento. A quarta doutrina cristã, na qual está implícita a importância da mente, é a doutrina do juízo de Deus. Pois um ponto é bastante claro no ensinamento bíblico quanto ao juízo, que Deus nos julgará pelo nosso conhecimento e pela nossa atitude em resposta ou pela falta desta à sua revelação. Tomemos como um exemplo do Velho Testamento o livro de Jeremias. Jeremias profetizou pela palavra do Senhor com grande coragem e com uma persistência inabalável que, a menos que o povo atendesse à voz de Deus, a nação, a cidade e o templo seriam destruídos. Mas em vez de atenderem, fecharam os seus ouvidos, ficaram inflexíveis e endureceram a cerviz. Essas são algumas frases chaves do livro. Temos aí alguns exemplos. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei.
Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizestes pior do que vossos pais. Jeremias 7, 25 a 26. Ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus. Porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, testemunhando desde cedo cada dia, dizendo: Dai ouvidos à minha voz. Mas não atenderam nem inclinaram os seus ouvidos. Antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Jeremias 11, 4 e 7 a 8. Durante 23 anos tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vô-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também começando de madrugada vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Jeremias 25, 3 e 4. Viraram-me as costas e não o rosto. Ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Jeremias 32, 33. Mesmo depois de Jerusalém ter sido destruída por Nabucodonosor e o desventurado Jeremias, com relutância, ter sido levado ao Egito, continuou ele a advertir a seus compatriotas judeus quanto ao juízo de Deus diante da perversidade do seu povo. Todavia, começando eu de madrugada, lhes tenho enviado os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façais esta coisa abominável que aborreço. Mas eles não obedeceram, nem inclinaram os ouvidos. Jeremias 44, 4 e 5. Este princípio de juízo foi endossado pelo próprio Senhor Jesus. Abre aspas. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Fecha aspas. João 12, 48. E a base do argumento do apóstolo Paulo, nos primeiros capítulos de sua carta aos Romanos, é que todos os homens são culpados diante de Deus, precisamente porque todos possuem algum conhecimento, os judeus por meio da lei de Deus escrita e os gentios por meio da natureza e da lei de Deus gravada em seus corações. Mas ninguém viveu de acordo com esse conhecimento. É um pensamento solene o de que, com o nosso anti-intelectualismo, tanto nos opondo como não nos incomodando com o ouvir a palavra de Deus, poderemos estar preparando para nós o juízo do Deus Todo-Poderoso. Tentei mostrar como a racionalidade humana tem uma importância fundamental nas doutrinas básicas da criação, revelação, redenção e juízo. Deus nos constituiu como seres que pensam. Ele nos tratou como tais, comunicando-se conosco com palavras. Ele nos renovou em Cristo e nos deu a mente de Cristo, e nos considerará responsáveis pelo conhecimento que temos. Talvez comece a ver agora o mal que é essa disposição anti-intelectualista cultivada em alguns grupos cristãos. Não se trata de uma verdadeira devoção, absolutamente, mas sim de uma conformação a uma onda deste mundo, ou seja, trata-se de uma forma de mundanismo. Subestimar a mente é soterrar doutrinas cristãs fundamentais. Deus nos criou seres racionais. Será justo negarmos a humanidade que Ele nos deu? Deus conosco se comunicou. Não procuraremos entender suas palavras? Deus renovou nossa mente por intermédio de Cristo. Não faremos uso dela? Deus nos julgará por sua palavra. Não seremos prudentes construindo nossa casa sobre esta rocha? Conferir Mateus 7, 24 a 27. Em vista dessas doutrinas, não é de se surpreender a descoberta de quanta ênfase a Escritura, tanto no Velho como no Novo Testamento, coloca na obtenção de conhecimento e sabedoria. No Antigo Testamento, Deus se queixava de que seu povo se comportava como, abre aspas, filhos nécios e não entendidos,
fecha aspas. Jeremias 4:22. Comparar com a frase em Provérbios 32, abre aspas. Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, fecha aspas. E declarava que, abre aspas, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, fecha aspas. Oséias 4:6, conferir Isaías 5:13. Toda a literatura da sabedoria do Velho Testamento lhes fora dada para enfatizar que apenas, abre aspas, os loucos aborrecem o conhecimento, fecha aspas, e que somente o sábio é na verdade feliz, pois que tendo adquirido sabedoria, possui algo, abre aspas, melhor do que o ouro, fecha aspas, e, abre aspas, mais precioso do que a pérola, fecha aspas. Provérbios 1:22 e 3:13-15. De igual forma, no Novo Testamento, uma boa parte das instruções dos apóstolos foi dirigida no sentido de adquirirmos a sabedoria divina, aplicando-a numa vida santa. Abre aspas. Reunindo toda a vossa diligência, fecha aspas, escreveu Pedro. Abre aspas. Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, fecha aspas. 2 Pedro 1:5. Abre aspas. Expomos sabedoria entre os experimentados, fecha aspas. Escreveu Paulo e prosseguiu censurando os coríntios pela imaturidade que tinham. Eram ainda como bebês. Disse que necessitavam de leite, incapazes que eram de digerir o alimento sólido da sabedoria do alto. 1 Coríntios 2:6, conferir Hebreus 5:11 a 6:3. Dessa forma, o principal motivo das orações de Paulo com respeito às jovens igrejas e seus membros era que crescessem em conhecimento e que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, exercesse o seu ministério entre eles e com eles. Para os de Éfeso, ele orou, abre aspas, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Fecha aspas. Efésios 1:17-19. Mais adiante, nesta mesma carta, ele orou que, abre aspas, sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, fecha aspas. Por quê? Eis a razão, abre aspas, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Fecha aspas. Efésios 3:14-19. Pelos filipenses orou, abre aspas, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça. Fecha aspas. Filipenses 1:9-11. Pelos colossenses orou, abre aspas, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Fecha aspas. Colossenses 1:9-10. A repetição dos termos conhecimento, sabedoria, percepção e entendimento é mesmo impressionante. Não resta dúvida que o apóstolo considerava tais pontos a própria base da vida cristã.